Passo de imediato a palavra ao senhor Eli Vieira, que tem o tempo de até 15 minutos para a sua exposição. Fique à vontade, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. É uma honra para mim, como cidadão brasileiro, estar falando nesta casa que representa o povo brasileiro. Acredito que estamos num momento em que é preciso ter maior ênfase do poder representativo, de fato, que ganha os votos do povo, para fazer o nosso país retornar à normalidade, que não está acontecendo. Senhores parlamentares, concidadãos, em nenhum lugar da lei brasileira está escrito que é crime produzir ou propagar fake news, desinformação ou discurso de ódio. Esses termos são termos particulares de uma determinada visão política, que, não satisfeita que essas expressões não são tipificadas como crimes, planeja usar o aparato burocrático do país para fazer valer a sua opinião. Isso, é claro, viola diversos princípios do Estado democrático de direito. É a lei que deve mandar, e não a opinião política em voga no momento entre setores influentes da imprensa, da academia ou das instituições. Esses termos incluem em si expressões e atos já codificados como crimes em lei. Por exemplo, discurso de ódio incluiria a injúria racial, que é crime. Fake news incluiria calúnia e difamação, que são crimes. É justamente por estarem insatisfeitos com essa base legal que essa visão política repete esses termos à exaustão. Digo os termos discurso de ódio, desinformação e fake news. Querem um PL das fake news para codificar em lei coisas que já estão fazendo há anos à margem da lei. E estão muitas vezes dispostos a atropelar direitos constitucionais e leis como o Marco Civil da Internet, atropelar direitos como o direito à privacidade, para implantar a sua interpretação mais restritiva da expressão do que é prevista pelas leis brasileiras. É essa trama, em suma, senhores, que é corroborada pelos Twitter Files Brasil e pelas investigações mais amplas do meu colega David Agape, em parceria com o nosso colaborador americano Michael Schellenberger. Confesso que eu nem sei ao certo a opinião do meu colega Agape, apesar de sermos grandes amigos, a respeito de qual deve ser o modelo de liberdade de expressão no Brasil. Schellenberger e eu, por nossa vez, também Glenn Greenwald, que está aqui conosco, apoiamos o modelo americano, verdade, o mais amplo do mundo. Esse modelo, ao contrário do que alegam seus críticos, não cria um caos social. A sociedade americana é uma das menos racistas do mundo, por exemplo. Temos os estudos para mostrar isso. Permitir que preconceituosos falem com liberdade, portanto, não é um endosso ao conteúdo do que eles falam, e não causa aumento de crenças preconceituosas ou da discriminação. Peço, então, que considerem adotar esse padrão amplo de proteção à expressão como uma mostra de grande tolerância do Estado, até para com as palavras ofensivas, porque se as piores pessoas entre nós têm direito de fala, todos nós temos. A ofensa subjetiva não deveria ser o limite da expressão de ninguém. Particularmente, contudo, eu consigo viver bem sob o ordenamento jurídico que nós já temos aqui no Brasil, que é mais restritivo do que o padrão americano. O que os Twitter Files Brasil mostram é que esse ordenamento está sendo desrespeitado por parlamentares que querem violar correspondência privada nas redes sociais, por promotores e seus colaboradores das grandes empresas de tecnologia que entregam dados privados voluntariamente sem ordem judicial, e por ordens judiciais e coleta em massa de informações que não respeitam a lei. Endosso a fala do meu colega Agape, quando ele esteve no Senado na semana passada e disse que o ativismo pela mordaça tem representantes influentes nos 3 poderes. Também endosso a fala do meu colega Schellenberger, que o poder que mais vem abusando de suas atribuições para calar bocas é o judiciário. Para a Gazeta do Povo, eu escrevi uma reportagem que entra em detalhes sobre os estudos disponíveis para responder à ideia de que piadas podem matar. Como os senhores sabem, humoristas como Léo Lins já foram alvo de censura no Brasil e já temos uma lei anti-piadas sancionada pelo presidente Lula. É falso, senhoras e senhores, que piadas matam. Eu digo o mesmo a respeito de declarações alarmistas sobre o potencial ofensivo geral das fake news. Aquelas fake news que realmente podem desembocar em violência e demais danos sérios já são previstas como crimes por lei. Mas muitas supostas fake news que os adeptos da mordaça querem censurar estão perfeitamente dentro da lei.
Ao contrário do que disse o então ministro da Justiça, Flávio Dino, no Twitter, declaração pela qual ele foi corrigido pelo sistema de notas da comunidade, agora repetida como esperança pelo presidente Lula, de que mentir deve ser crime, ao contrário dessa opinião, mentir por si só não é um crime no Brasil, nem deve ser. Eu posso mentir que eu sou bonito, inteligente e magro, é um direito meu. Odiar também não deve ser crime. A ideia de que esta emoção humana deveria ter permissão prévia do Estado é um absurdo distópico. Por acaso os senhores não odeiam a crueldade, a violência injustificada? Mesmo quando o ódio é direcionado injustamente a uma pessoa ou um grupo, ele não deve ser crime, até que culmine em ações danosas concretas, ameaças credíveis, além de difamação e calúnia objetivas. Há 5 anos está sendo normalizada no Brasil uma situação de exceção, de abuso, de uso de regimento interno de tribunal acima da Constituição para inquéritos que nunca terminam. Os Twitter Files Brasil mostram que é uma situação de anomalia insustentável. Como se dizia no fim da pandemia, precisamos voltar à normalidade. Neste caso, a normalidade do respeito à lei e à Constituição e a normalidade do debate político para propor mudanças na lei, como aquela que eu quero, às claras, não pelos bastidores, usando dinheiro estrangeiro em campanhas globais pela censura. É preciso que o brasileiro volte a postar hashtags sem pensar que, por uma mera opinião, seus dados privados serão coletados pelas cortes, muitas vezes atropelando os princípios constitucionais da publicidade dos processos, do juiz natural, que temos também cidadãos comuns envolvidos, além da livre expressão. Senhores parlamentares, concidadãos, protejam a integridade da vida privada do cidadão, removam a mordaça de sua boca. Obrigado. Muito obrigado ao senhor Eli